Sabe quando uma pessoa que você tem como deferência te trai? Seja cônjuge, seja amigo, e você fala pra mim, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Sabe quando alguém te feriu moralmente de um tanto que você se sente completamente deprimido, triste, exageradamente triste? Entrou num processo depressivo, sim, e você não sabe o que fazer para sair disso? Então hoje nós vamos falar sobre perdão. Me acompanhe aqui no Simplesmente Assim. Bom, gente, uma vez eu fui convidada para dar uma palestra sobre perdão e eu levei um João Bobo. O João Bobo, cheguei lá, tinha uma mesa alta, como um púlpito que a gente chama. Coloquei aqui o João Bobo do meu lado e comecei a falar sobre o que não é o perdão. E as pessoas ficavam olhando para mim, olhando para aquele João Bobo, o que aquele João Bobo está fazendo ali do meu lado? Vou contar para vocês o início da minha palestra. Eu fui falar sobre o que perdão não é. O que você acha que não é perdoar? Bom, não é perdoar quando você continua sentindo muita raiva daquela pessoa que te feriu ou daquela situação que aconteceu. Não perdoar é você querer que aquela pessoa pare de fazer o que ela está fazendo que te fere. Não perdoar é você querer que o sentimento dentro de você desapareça. Nada disso é perdoar. Perdoar não é dar o rosto 70 vezes 7. Isso é o perdão divino, é o perdão bíblico. É como Deus faz. Na medida em que nós pedimos perdão para Deus uma única vez, Ele já nos perdoou. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, enfim. Agora, o ser humano não acredita que ele recebeu perdão. E ele fica pedindo N vezes para Deus perdoá-lo de algo que ele já fez há X tempo. Mas isso não é o perdão. Perdoar também não é esquecer. As pessoas acham que perdoar é esquecer. Não é. Se você tem boa memória, você não vai esquecer. Então, o que é perdoar? Aí eu vou para o João Bobo, mostro para as pessoas e falo, olha, quando você passa ao lado de um João Bobo, o que você tem vontade de fazer? Claro, né? Dá um peteleco nele. Todo mundo. A gente passa do lado dele, aí ele volta. Você bate de novo, volta. Você pode fazer isso com o João Bobo 70 vezes ele vai voltar. Com o ser humano, não. Quando você fere um ser humano e ele volta para ser ferido, então se a pessoa está numa relação abusiva e ela é abusada, humilhada, ofendida, criticada, ridicularizada, existem aquelas pessoas que convivem conosco diariamente que vivem nos colocando para baixo, crítica em cima de crítica. Não tem uma palavra de afeto, de recepção, e você volta e tá ali, e de novo. O que vai acontecer com você? Você vai ficar doente. O João Bobo, ele não fica doente. Ele volta e ele não fica doente. O ser humano fica doente. E aí vem milhares de doenças a partir do seu código genético. Entendeu? Então existem doenças mais graves e menos graves a partir da sua história de vida, misturado com os seus genes. Então, o que é perdoar?
Então, primeiro, perdoar é uma decisão que não acontece instantaneamente. Seria ótimo se a gente tivesse uma magia, né? A feiticeira Dina é um gênio lá do tempo do Ronca, e que a gente fizesse simplesmente assim, tem tudo resolvido, tá perdoado. Não funciona assim. Mas é uma decisão. E a palavra decisão significa corte. Então você tem que cortar. Alguma coisa vai ganhar e outra coisa vai perder. Então o que vai perder se você decidir perdoar? A sua raiva, ela vai perder. Vai começar a diminuir a raiva. Porque é um processo. A partir do momento que você decide, até o dia em que você realmente consegue perdoar aquela pessoa, tem um tempo que não é cronológico. Eu não posso falar para você em 2 dias, 3 dias, em 3 meses. É biológico, é o seu tempo. O tempo que você vai demorar para acreditar que você tem o direito de viver em paz, porque alguém usou uma frase muito interessante que fala que a vingança é um veneno que você engole sozinho, que você morre por dentro. Você fica anos querendo vingar daquela pessoa, sua vida passa a ser o satélite Lua em volta do planeta Homem, em volta do planeta Mulher, em volta de quem você quer se vingar. Só tem essa rota, só tem essa órbita. E a sua vida passa a ficar sem sentido. Você passa a adoecer também pela raiva que você fomenta. Mas muitas pessoas falam assim, Sheila, não, mas se eu tirar a raiva, aí a pessoa vai achar que tudo bem, ela pode fazer de novo. Que eu já perdoei mesmo, então, opa. Perdoar não significa conviver. Lembra que eu falei o que perdoar não é? Perdoar não é conviver. Você só vai perdoar e conviver se você achar que você já sabe colocar limites muito claros para que a pessoa não invada novamente. Porque você mudou pela sua dor. Não tem essa história que a gente muda pelo amor ou pela dor? Então, se você mudou pela dor e a outra pessoa não mudou, então, se você volta a conviver com aquela pessoa vai te ferir novamente, porque é o padrão dela. Ai, Sheila, mas quando é o meu trabalho? Quando é com a minha mãe e com meu pai? Um irmão? Quando é com o meu próprio filho? Como que eu faço? Eu vou parar de conviver? Então, você vai escolher o que vai ser melhor para você se proteger. Se você não puder parar de conviver ou não quiser parar de conviver, querer continuar convivendo com aquela pessoa difícil por escolha, aprenda a colocar limites muito claros. Não quero, não vou, não posso, agora não, não admito. Sabia que foi uma das frases que eu descobri no consultório que as pessoas não usavam. Eu não admito, em hipótese alguma, ser tratado dessa forma. Eu não aceito. A ponto de uma pessoa numa terapia de grupo, uma mulher perguntar para mim assim, doutora, eu posso dizer eu não aceito? Não é agressivo? Não, não é agressivo. Você está comunicando para a pessoa que você não aceita esse comportamento. Se ela fizer, porque você não pode colocar limite no outro, só em você mesmo, se ela fizer, você se retira. Você para de frequentar, você dá um tempo. Até que essa pessoa compreenda. Se ela não compreender, infelizmente o convívio vai ficar muito mínimo. Por exemplo, existem algumas pessoas da nossa família que a gente ama, mas não gosta. Explico. São pessoas que você deseja muito bem delas, que amar é querer o bem do outro e gostar é querer estar perto do outro. Esse é um grande conceito que eu aprendi com Erich Fromm. Então, eu não gosto de estar perto daquela pessoa, mas eu amo.
Então tem pessoas da família que você vai lá e convive, eu brinco que é igual o ioiô. Você vai e volta, bem rapidinho. Você vai lá, faz uma visita e ó, se tiver bom, se tiver agradável, você fica um pouco mais. Mas se você perceber que o clima já pesou e lá vem abuso, você sai. Agora, em situações assim dramáticas, teve uma das perguntas que eu usei para vocês me dizerem quais são as dores que vocês têm, que eu gostaria de conhecer melhor. Uma das pessoas respondeu assim, eu não tenho mais paciência para conviver com a traição do meu marido. Foi essa a expressão que ela usou. Bom, como é que você tem paciência para viver com traição, né? Sua paciência chegou no limite. Significa o quê? Que você aceitou essa traição até um certo ponto e agora você não aceita mais? Se você, no seu código de ética, acha que a traição está acima dos seus valores, dos seus limites de tolerância, você precisa se posicionar e precisa dizer para esse marido: eu descobri e eu não quero mais o nosso relacionamento assim. Ou você decide terminar com essa pessoa e a gente vai rever o que aconteceu no nosso casamento para chegar no ponto que chegou, ou a gente vai acabar a relação de casamento. Mas aí o que acontece? A maioria das pessoas não quer terminar o casamento. Elas muitas vezes descobrem uma traição, mas elas não querem terminar o relacionamento. E aí eu falo, bom, então você tem que chegar para o seu cônjuge e falar, olha, isso aqui está acima do meu limite de tolerância. Mas eu amo você, eu acho que nós temos tanta coisa, eu não sei aonde que a gente se perdeu. Vamos verificar se é possível resgatar o nosso amor por tudo que a gente já construiu. Pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelos nossos bens, porque a separação envolve uma perda generalizada em vários outros níveis. Outra dor que é muito grande, que as pessoas não querem perdoar, é quando você perde alguém por culpa de outro alguém. Seja no amor, seja na vida mesmo. Quando uma pessoa morre. Essa época mesmo da pandemia, nós tivemos vários casos de pessoas que a gente amava, que foram embora, que a doença levou. E a gente fica muitas vezes revoltado com Deus e não perdoa o fato dessa pessoa ter ido embora. Não aceita a morte. E o quarto daquela pessoa fica anos intacto, as roupas intactas. A pessoa está vivendo um luto patológico e ela não aceita. Mas o que é aceitar? Aceitar não é concordar, gente. As pessoas acham que aceitar é concordar. Não, quem concorda com maldade, com morte, com ninguém. Mas a vida é assim. Até para dizer que eu não aceito e para eu mudar, primeiro eu preciso ver o que é, aceitar o que é, até para mudar. Eu não aceito que essa blusa seja preta. Ok, então vamos trocar por uma vermelha. Mas até para eu fazer essa troca, primeiro eu tenho que falar, eu estou trocando uma preta por uma vermelha. É tão óbvio, espero que eu esteja sendo clara, para que vocês compreendam. Se eu não estiver sendo clara, me perguntem 1000 vezes, porque é muito importante vocês entenderem que o que está atrás do não perdão é a raiva. O que está atrás da raiva é o medo. Ai, meu Deus, se eu perdoar, se eu tirar a raiva, essa pessoa vai me trair de novo. Não posso tirar a raiva. Se eu tirar a raiva, a pessoa não vai mais se sentir culpada e ela também não vai mais se redimir. Tem casais que vivem a melhor fase do casamento deles depois da traição. Por quê? Porque ambos estão empenhados em melhorar
a relação de casamento. Então eles voltam a namorar, voltam a sair, voltam a transar, voltam a vivenciar o casamento na sua plenitude. Teve uma mulher que falou assim, eu não aceito que o meu marido teve um filho fora do casamento. Falei, tá, eu compreendo. É inaceitável mesmo, porém, essa criança existe. E ele vai colocar um nome na criança. E essa criança vai fazer parte da sua vida, se você ficar com o seu marido, para o resto dela. Porque toda criança é um projeto em média 90 anos. Entendeu? Então, assim, o que é aceitar? É você compreender que você vai conviver com aquela criança. E que, se você continuar colocando grandes empecilhos e mantendo a raiva, você vai manter toda a família aprisionada naquele problema. Esse é um outro caso que eu tive, lembrei agora. Uma família que houve uma traição, nesse caso foi do marido, e ele separou da mulher e ficou com a amante. Eles se odeiam há 30 anos. Há 30 anos. Os filhos desse casal são adultos, por óbvio, e são ouvintes há 30 anos do ódio que a mãe tem pelo pai e do pai tem pela mãe. O divórcio foi litigioso, foi dramático. E todas as vezes que um pirraça, o outro pirraça, e as coisas vão se deteriorando. E os filhos, um foi viver muito longe daqui, milhares e milhares de quilômetros, porque não consegue conviver com o não perdão. Já se passaram 30 anos. Ai, Sheila, mas eles teriam que conviver numa boa? Ah, então tá, minha mãe tem que conviver com a atual mulher do meu pai? Não. Perdoar não é conviver. Só vai ser conviver se você entender que vale a pena. Se você compreender que não está sendo abusada. Mas você não precisa conviver para perdoar. Não precisa nem contar para o outro que você perdoou. Existem perdões que nós temos que dar de pessoas que já morreram. Quantos clientes eu peço para escrever uma cartinha e ler para as pessoas que já morreram no próprio cemitério? É metafórico? É. É importante? Muito. Porque o que Freud descobriu, ninguém desbancou. O importante é você colocar suas emoções em palavras. Sejam elas escritas ou faladas. Se você conseguir falar para a pessoa em memória, em imagem, teve um outro grande teórico da psicologia chamado Fritz Perls, que é o pai da gestalterapia. Ele mandava a gente conversar com as almofadas. Não interessa. O que interessa é você falar, você colocar. Por isso que esse programa que eu criei, chamado Simplesmente Assim, é porque eu quero mostrar para as pessoas que é simples para você resolver. O que você não sabe é como. E o como eu estou te dando aqui. Aproveita essa oportunidade, reveja quais são as situações da sua vida que você ainda não perdoou, que isso faz mal para você mesmo. Verifique quaisquer pessoas que você ainda tem raiva, nutre raiva. Pessoas da sua infância, pessoas da sua adolescência, pessoas da sua fase adulta, pessoas com as quais você convive hoje. Será que você precisa colocar limite? Ó, sempre que eu falo limite, eu faço assim, ó, eu estou me protegendo aqui. Existe um limite aqui, invisível, mas que me protege. Se alguém avançar esse limite, eu me defendo imediatamente. Existem pessoas que eu tenho que colocar a mão na frente do rosto e falar, ô, para. Outra coisa que perdoar não é você fingir superioridade. Falar, eu perdoei, agora eu sou o gostoso ou a gostosa e você é um reles que aprontou comigo.
Isso não é perdoar. Isso está demonstrando que você ainda tem raiva e precisa se colocar num pedestal. Perdoar também não é fingir que está tudo bem. Gente, olha só, tem gente que é massacrado e finge que esqueceu. Finge que já passou, que aquilo não está doendo. E você vai vivendo dia após dia, continuando no massacre. Quantas pessoas são abusadas diariamente, moralmente, fisicamente, com surras homéricas, sexualmente. Existem abusos emocionais. Quando você, por exemplo, vive uma paternidade ou uma maternidade que não é sua. Muitas vezes nas famílias, quando um dos cônjuges morre ou vai embora, um dos filhos assume a postura de pai ou de mãe dos irmãos e vai viver uma vida que a gente fala é uma vida abusiva, porque ele não tem ainda a maturidade para ser o pai ou a mãe daquela família, mas assume com força, com garra e vai ficando uma pessoa órfã, porque quem vira pai e não tem mais pai é órfão, entendeu? E vivencia uma situação que não é sua, vai criando um buraco no coração e esse buraco no afeto vai ser preenchido com compulsões depois. Compulsão do álcool, compulsão do trabalho, compulsão de videogame, jogos, e cigarro, drogas, sexo, compras, comida. Então você viu como uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra? Tudo interligado. Esse é o ser humano. É isso que eu quero ensinar, que é simples se você compreender o caminho. Então, perdoar também não é fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu estou ferida. Isso me dói profundamente. Eu tive uma empregada doméstica que ela cuidou muito dos meus filhos e eu sempre fui muito grata a ela. Eu confiava plenamente nela. Ela teve 2 bebês enquanto morava na minha casa. Com todos os direitos legais, carteira assinada, 6 meses de licença, não contratava outra moça para me ajudar, eu ficava sempre, comia fora, todo mundo lá em casa ajudava para poder manter o salário dela, que na época não era muito fácil para mim, enfim. Aí eu descobri que ela estava levando coisas da minha casa. É ruim a gente contar essas histórias porque fica falando coisas sobre pessoas que trabalham nas nossas casas, mas infelizmente aconteceu comigo. Eu sei que existem pessoas maravilhosas, hoje eu conto com pessoas maravilhosas, sou grata a todas elas, mas isso aconteceu comigo. E quando ela chegou para mim e eu fui confrontá-la, foram muitas coisas. Ela foi levando um objeto por dia, até que ela se tornou tão autoconfiante de que eu não ia perceber, que aí ela começou a levar objetos que eram mais perceptíveis para mim. Então, assim, todos os objetos que estavam na minha despensa, que eu ganhei de presente de casamento, que eu não usava, estavam nas caixas, panelas, que eu ganhei 2 jogos, aí um jogo estava sem usar, lençóis de enxoval. Essas coisas que estavam guardadas foram levadas uma a uma. Até que ela começou a mexer nas coisas que não estavam guardadas. E eu descobri. E aí eu perguntei para ela, ela negou. Depois, quando ela contou, eu falei para ela assim: tudo que você levou da minha casa eu não quero de volta. Eu sei da sua necessidade, eu sei das suas dificuldades. Eu sei de como a vida tem sido dura com você e você precisa batalhar demais
problemas no casamento, na vida financeira, enfim. Mas eu não quero mais você trabalhando para mim. Eu falei isso para ela chorando. Ela também chorava. Ela, ai, dona Sheila, por favor, eu... Não. E eu vou te pedir um grande favor. Não passe nem na minha quadra. Aqui em Brasília a gente usa falar quadras quando a gente mora. Porque eu não quero ver você de novo. Eu estou muito ferida, muito magoada. E eu não quero mais ter contato com você. Mas considere-se perdoada. Eu estou ferida, mas eu te perdoo. Eu só não posso continuar tendo relacionamento com você. Porque eu perdi a confiança. Depois desse dia, eu nunca mais vi essa pessoa que eu gosto. Eu falo dela com carinho. Se eu a encontrasse hoje, eu ia abraçá-la. Juro para vocês. Mas eu nunca mais quero que ela trabalhe comigo. Porque eu perdi a confiança. Então, existem situações que a gente pode se afastar da pessoa. Se essa pessoa fosse minha mãe, minha avó, minha tia, minha irmã, minha prima, minha filha, talvez eu lidasse de uma maneira diferente. Mas foi assim que eu lidei com esse caso. E eu sinto amor por ela. Toda vez que eu conto alguma história relacionada a como ela me ajudou com as crianças, eu sou muito grata. Então, perdoar significa você entregar a dor para Deus. Entrega. Porque não tem nada que você possa fazer para mudar o que aconteceu. Você não vai mudar a sua emoção, não vai mudar seu sentimento, não vai mudar a situação. A única coisa que você vai aprender é encarar essa situação como verdadeira, real. E o que eu quero fazer a partir daquilo que fizeram comigo? Eu quero conviver? Não quero conviver? Eu preciso me posicionar. Eu não quero mais cultivar raiva dentro de mim. E nem o medo de que essa pessoa faça novamente o que ela já fez. Eu quero ter tempo para curtir o meu luto, a minha tristeza de perder talvez o relacionamento ou a pessoa para sempre. Mas eu tenho o direito de compreender que perdoar não é voltar 1000 vezes à mesma situação e oferecer a face 70 vezes 7. Esse perdão é o perdão divino. Se você gostou do que você ouviu aqui, continua comigo, segue o meu canal e vamos até a próxima vez, tá bom? Obrigada pela audiência, pelo carinho, pelas perguntas e até a próxima. Tchau.